Olá, profissionais de SMS! Como você sabe, eu sou a Gena. Muito obrigada por acompanhar o nosso canal. Você que é novo ou nova, é a primeira vez que está assistindo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Vai dando aquele joinha para dar uma força para o nosso canal e se inscreve. Assim nós ganhamos mais gente aí assistindo e divulgando, compartilhando conhecimento. E marca o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Depois, com um tempinho, dá uma fuçadinha aí no canal que tem bastante conteúdo, muito vídeo interessante para você. Bom, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, hoje nós falaremos sobre periculosidade. Então, nós vamos fazer uma série só sobre periculosidade. E vamos falar sobre os diversos tipos de periculosidade de acordo com a atividade ou operação que você tem. Então, começando hoje, nós vamos falar sobre periculosidade mais voltada à exposição, a roubos ou outras espécies de violência física. Então, o pessoal que trabalha com segurança pessoal ou segurança patrimonial. Tem periculosidade para esse pessoal? Tem, e a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Então, venha comigo! Vamos lá, galera! Primeiro, vamos entender a definição de periculosidade. Afinal, o que é periculosidade? Então, periculosidade é quando você coloca em perigo a vida do colaborador, a vida do trabalhador. É diferente da insalubridade. Por quê? Porque na insalubridade você vê a questão de exposição, o tempo de exposição. No caso da periculosidade, não. O tempo de exposição, ele não é levado em conta. Porque uma vez que você está numa atividade perigosa, ela pode ser fatal. Então, aquela atividade foi fatal. Ceifou a vida do colaborador em segundos ou às vezes em minutos. Então, é uma coisa muito rápida. Então, poxa, a proteção falhou, morte do colaborador. O que é muito triste, mas infelizmente acontece. Não porque a gente queira ou porque foi mal projetado. Às vezes até foi mal projetado o sistema de segurança, mas às vezes o sistema de segurança falhou ou o colaborador driblou o sistema de segurança, né? É muito chato, é muito ruim ter uma fatalidade na empresa onde você trabalha, ou mesmo você vê um pai de família que veio a óbito no trabalho, né? E aí entra a parte da investigação de acidente, né? Emissão de toda aquela documentação. Tô abrindo um parênteses aqui. Se você quer saber um pouquinho mais sobre investigação de acidente, doenças ocupacionais, como fazer a investigação, o Grupo Share tem um curso bem interessante. Entra depois, eu vou deixar o link aqui abaixo, você dá uma olhadinha, clica lá se você tiver interesse, é um curso online na plataforma Hotmart. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto da periculosidade. Atividades que demandam aquele nosso alerta, sabe aquele estado de alerta que você... É aquele estado de alerta onde a adrenalina sobe a 1000 e você fica assim olhando para todos os lados. É esse estado de alerta constante que o pessoal que trabalha em atividade e operações perigosas tem. Por quê? Porque é iminente aquela coisa que, puxa, se der BO, alguém pode vir a falecer. Então, é aquele estado que a gente assim... tem o maior cuidado, assim, fica assim, todo mundo fica assim, acende o farolzinho vermelho e fica piscando, sabe? Procurando. Sabe quando você tá naquela situação de você vai passar numa rua meio escura e você começa a andar e tem a sensação que alguém tá te seguindo? Aí pronto, né? Já dispara o nosso instinto de alerta. É esse instinto que eu tô falando aqui. Então, as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade ficam alerta o tempo inteiro. A caracterização da periculosidade se dá por um fator que a gente chama de fator de fatalidade, que é o risco à vida mesmo. Então, a pessoa pode morrer naquela atividade. Então, eu vou falar um pouquinho das diferenças, porque tem muitos profissionais que confundem a periculosidade com a insalubridade. São são adicionais diferentes e caracterizações diferentes. Então, vamos falar da periculosidade e da insalubridade. A periculosidade, ela oferece risco de morte ao trabalhador, ou risco de vida, né? Então, pode morrer, a vida pode ser ceifada. A insalubridade prejudica a saúde do colaborador. Então, enquanto a periculosidade vai ver essa questão da vida, ou seja, morte imediata, né, fatalidade, a questão da saúde, ela vai mais voltada a prejudicar a saúde de forma gradativa. Então, conforme você vai ficando exposto àquele determinado agente sem as devidas proteções ou acima dos limites de tolerância, ele vai prejudicando a sua saúde, pode causar danos, né, reversíveis ou não à saúde do trabalhador. Então, a diferença já começa aí. Outro fator é por qual norma é regido. Então, a ANR16 rege a periculosidade e a ANR15 é a insalubridade. Então,
na NR16, você vai ver quais são os tipos de atividades ou operações que dão direito ao adicional de periculosidade. Já na NR15, você vai ver quais são os agentes de risco e os limites de tolerância. Então, perceba que é bem diferente. O adicional é diferente? Também é diferente. Então, quem está numa atividade periculosa tem um adicional de 30%. Quem está numa atividade insalubre tem adicionais, os adicionais são classificados. Então, 10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo. Então, entenda que tem essa diferença. A periculosidade não, 30% e acabou. Já a insalubridade tem essa classificação. Como é que é calculado? Então, o cálculo da periculosidade, ele é 30% sobre o salário base. Já a insalubridade é aquele fator classificado de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Então, tem diferença até no cálculo também. Então, mas o colaborador, você deve estar se perguntando, ele pode receber os dois? Tem jurisprudência já dizendo que sim, mas via de regra a norma diz que não. A norma diz que o colaborador pode optar pela periculosidade ou pela insalubridade, se ele tiver exposição aos dois, aquilo que for mais benéfico para ele, ou seja, financeiramente, né? Economicamente. Agora vamos falar um pouquinho ainda da questão dos adicionais. Então, já falamos que é 30% sobre o salário base, beleza, né? Em caso das condições, falei para vocês que você pode optar. Quem é que vai caracterizar ou descaracterizar a periculosidade? O empregador. Então, a empresa, ela pode ter os profissionais da área de segurança que façam isso internamente, por exemplo, os engenheiros de segurança, ou pode contratar uma empresa, uma assessoria, uma consultoria, uma empresa terceira para fazer esse laudo. Mas a responsabilidade é da empresa, é do empregador de fazer esse laudo. E precisa ser um laudo, não é um programa, é um laudo. Então é diferente. Um programa, você vem falando quais são as diretrizes, como é que você vai implementar. O laudo não, é para dizer se existe ou não existe a periculosidade ali. E quem pode emitir esse laudo, que nós chamamos de laudo de periculosidade? Pode ser um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho. Então, pode ser um médico ou engenheiro do trabalho da própria empresa ou de uma empresa prestadora de serviço. Não há problema nenhum. Um dia que está amparado isso, Janaína, isso está amparado no artigo 95 da CLT, que fala que a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, que agora é INIT, mas ainda na CLT ainda está o texto do Ministério do Trabalho, faz-se através de perícia a cargo do médico do trabalho ou do engenheiro, registrada no Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, tá? Então a caracterização é feita por meio de laudo. É feito por meio de perícia? Sim. Então, quando o colaborador, por exemplo, ele entra na justiça ou ele não recebe da empresa e ele entende que ele tem esse direito, aí o juiz determina uma perícia que é feita no local para verificar se realmente é periculoso ou não, ou insalubre também, pode ser para insalubridade também. Mas, via de regra, o empregador contrata uma empresa ou faz com o pessoal interno e lauda, para ele entender se ele tem que pagar a periculosidade ou não, se o ambiente é periculoso ou não é, né? Se aquela atividade ou operação é periculosa ou não, naquele local, né? Que é onde eles estão fazendo, ou às vezes é insalubre e periculoso, aí vai ter que o laudo, aí vai ter que fazer um LTCAT por causa das condições ambientais de trabalho, porque aí vai ter que ver os agentes e vai ter que fazer o laudo de periculosidade. Então, são duas coisas distintas, até os laudos são distintos, né? Então, o laudo de periculosidade para periculosidade, o LTCAT para ver a questão da insalubridade, a exposição dos agentes de risco, se os limites foram excedidos ou não. Então, é o empregador que é responsável por fazer isso. E aí, esse documento vai dar a condição para o empregador para ele pagar o adicional de periculosidade ou não, dele justificar e até se defender. Se algum colaborador entrar na justiça e não for de direito, ele apresenta o laudo dizendo que não é caracterizado como periculosa, por isso que ele não paga aquele adicional, tá? Então, bacana. Falando um pouquinho da parte de periculosidade para a segurança pessoal e patrimonial, que é o tema do vídeo de hoje, agora que a gente já explicou o conceito da periculosidade, tá no anexo 3. Então, o anexo 3 fala sobre segurança pessoal ou privada. É a exposição, então, quando tem exposição a roubos ou outras espécies de violência física. Então, a gente sabe que os seguranças têm muito isso, né? Seguranças, policiais, né? Então, isso tem muito, eles
é a atividade em si, está intrínseco na atividade que ele executa, né? Então, empregados de empresas prestadoras de serviço de segurança individual ou privada. Então, segurança individual também tem isso, né? Que tem aquela questão do guarda-costa e tudo, também tem isso. E instalações, então essas atividades de segurança individual ou privada que trabalham em instalações de metroviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, bens públicos, então pessoal da segurança pública e contratados pela administração pública, direto ou indiretamente. Então, podem ser aqueles seguranças pessoais, né, guarda-costas, né, que a gente chama, né, ou outros. Então, esse pessoal tem essa exposição a roubo ou violência física. Não tem jeito, infelizmente é intrínseco da atividade e eles têm direito a esse adicional aí de periculosidade. Então, aqui eu estou trazendo para vocês as atividades e operações periculosas para esse pessoal. Então, vigilância patrimonial é uma delas. Segurança de eventos, então imagina aqueles shows, né, enormes, onde vai um monte de gente. Tá lá o segurança, tá sujeito a agressões físicas, né? Segurança dos transportes coletivos, segurança ambiental e florestal, então a gente tem a guarda florestal e a polícia ambiental florestal. Transporte de valores, então aquele pessoal que transporta valores, né, nos carros fortes. Escolta armada, então aquelas empresas que fazem, né, escolta dos caminhões que transportam, né, bens de valores, né, produtos com valor agregado muito elevado. Segurança pessoal, então o pessoal que tem guarda-costas aí. Pessoal que faz a supervisão e a fiscalização operacional para esse tipo de atividade, né, que é de patrimonial e voltada à questão de valores. E questão pessoal também, né, individual, que a gente chama, telemonitoramento e telecontrole, então aquele pessoal que fica, né, monitorando as câmeras de vigilância, esse tipo de coisa, também tem esse direito, tá? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixe aí abaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Aliás, agradecer o carinho de vocês por ter deixado sempre um comentário bacana, legal, de incentivo. Eu gosto muito, me sinto muito lisonjeada. E aproveita e entra no nosso site, www.gruposhare.com.br. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.